Olá! Hoje teremos 3 histórias reais enviadas pelos nossos inscritos aqui do canal. Caso você tenha uma história e quer ver ela aqui contada por nós, envie sua história pelo e-mail que está na descrição do canal. Agora vamos para a primeira história de terror de hoje. Meu nome é Guilherme. Tudo aconteceu quando entrei na Universidade Federal do Oeste, em Minas. Como não consegui vaga no alojamento, aceitei um quarto numa antiga pensão convertida em cooperativa estudantil, composta por 3 casarões geminados de época. Ficava a 20 minutos de bicicleta do campus. O preço era baixo e, honestamente, eu não tinha escolha melhor. A maioria dos moradores era de calouros como eu, mas também havia pós-graduandos, 2 monitores e alguns veteranos já beirando os 30. Nada de anormal, até eu notar a mulher que vivia na casa ao lado. Ela se chamava Dona Amélia, embora ninguém usasse o nome. Era apenas a senhora do 2º casarão. Parecia ter pouco mais de 50, mas o rosto enrugado dava a impressão de 70. O cabelo grisalho e ralo vivia preso num coque apertado. A coluna arqueada lhe conferia um andar manco quase arrastado. Nunca a vi conversar com ninguém, e seu semblante vazio lembrava a expressão de quem contempla algo que os outros não enxergam. Presumi que fosse professora aposentada ou ex-aluna que se recusara a sair dali. Mas ninguém explicava. E eu, na pressa das primeiras semanas, não perguntei. A primeira situação estranha ocorreu na cozinha comunitária do meu bloco. Tecnicamente, cada casarão tinha sua própria cozinha. Portanto, não havia motivo para ela usar a nossa. No fim de tarde, uns 5 colegas e eu preparávamos macarrão ao som de rock quando sentimos aquele silêncio incômodo atrás de nós. Lá estava Dona Amélia, parada junto à porta, braços pendendo ao lado do corpo, olhos vítreos varrendo cada rosto como se colecionasse detalhes. Não mexia um músculo. Troquei olhares com a galera. Ninguém a conhecia. Depois de alguns minutos, ela se virou e saiu sem dizer palavra. Na mesma semana, trabalhando numa resenha de madrugada, ergui o olhar e quase deixei o caderno cair. Através da janela do meu quarto, avistei-a parada no meio da rua de paralelepípedos, tremeluzindo sob o poste amarelo. Era noite fria de julho. Qualquer pessoa normal vestiria casaco, mas ela usava o mesmo vestido escuro e leve de sempre. Parecia mirar diretamente à minha janela. Num impulso idiota, tentei ser cordial. Levantei a mão e acenei. Naquele instante me arrependi. Em vez de retribuir, ela deu 2 pulinhos curtos, como criança que ganha presente, e correu mancando para dentro de seu casarão. A pele da minha nuca formigou. Ela sabia qual era o meu quarto. Comentei o ocorrido com Caio, meu colega de beliche. Ele disse que todos já tinham visto a velha vagando, que era inofensiva e que o síndico, um ex-aluno chamado Seu Orlando, não podia impedir a presença dela, pois tinha seus motivos. A resposta me pareceu evasiva. Ainda assim, não havia mais o que fazer. Certo dia, passando pelo corredor depois da meia-noite, trombei quase peito a peito com Dona Amélia, imóvel diante da minha porta, como quem escuta os segredos da madeira. Levei um susto. Murmurei boa noite. Ela apenas se virou e deslizou de volta às sombras. A partir daí, as aparições se multiplicaram. Às vezes eu a flagrava espiando por trás da cortina da sala de estudos. Outras, vi seus pés descalços girando lentamente no quintal, como se marcasse passos de valsa sem música. Foi então que perdi a chave do quarto. Num casarão que conservara a planta do antigo hotel, cada dormitório mantinha fechadura individual de latão. Eu sempre trancava a porta antes de dormir, mas a chave sumira. Estava prestes a encomendar uma cópia quando acordei, certa madrugada, com um som seco, ritmado. Tac, 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 vindo do armário de peroba rosa aos pés da cama. Parecia algo empurrando a porta por dentro. O instinto mandou sair correndo, mas a curiosidade, e talvez a tolice, falou mais alto.
Levantei em silêncio, senti o coração pulsar nas têmporas e avancei. Com um só golpe, escancarei a folha de madeira e soltei um berro. Dentro, encolhida entre meus sapatos, estava Dona Amélia. Uma das minhas gravatas estava amarrada como laço frouxo ao redor do próprio pescoço. E na mão direita brilhava uma faca de cozinha roubada do gavetão coletivo. Meu grito a sobressaltou. Ela lançou-se sobre mim com força surpreendente para um corpo tão miúdo. Recuei, tropecei, caímos os dois sobre o tapete. A lâmina reluziu a poucos centímetros do meu rosto. Eu agarrava o pulso dela, sentia seus dedos gelados tentando se soltar, enquanto ela chiava entre os dentes como um animal preso. Consegui girar, imobilizá-la de bruços e gritar por socorro. Portas bateram. Passos ecoaram. Lucas, meu vizinho de quarto, agarrou-lhe os ombros. Outro colega tomou a faca. Alguém ligou 190. Quando as viaturas chegaram, Dona Amélia se manteve calada, olhos arregalados, respirando rápido. No bolso do avental, encontraram minha chave perdida. Os PMs algemaram-na e a conduziram ainda em silêncio. Todo o resto aconteceu num borrão. Depoimentos, perícia, sirene distante. Dias depois, soubemos da verdade. Dona Amélia era, na realidade, Amélia Oliveira, irmã de seu Orlando, o gerente da cooperativa. Sofria de transtornos psiquiátricos severos. Em vez de interná-la, ele a esconderá num dos quartos vagos para ficar perto da família. Foi acusado de negligência, falsidade ideológica e omissão de socorro. Quanto a ela, encaminhada a um hospital especializado, permanece sob tratamento. Eu deveria odiá-la, mas guardei pena. Ainda assim, cada noite, desde então, relembro o brilho da faca e o vazio infinito nos olhos daquela mulher encolhida dentro do meu armário. Estou para me formar. Levarei saudade dos amigos, dos bares baratos, até das aulas às 7 da manhã. Mas jamais cruzarei o corredor de uma república sem pensar na inquilina que quase transformou uma gravata e uma lâmina em minha sentença final. História 2. Meu nome é Luzia, professora aposentada de História. Há quase 20 anos divido com meu marido Henrique um sobrado amarelo na zona sul de Belo Horizonte, bairro onde ipês cobrem as calçadas de pétalas roxas no inverno. Depois que nossos 3 filhos saíram de casa, o som dos passos virou eco e precisei inventar rotinas para ocupar o vazio. Assim, todas as tardes me instalo na velha cadeira de ferro da varanda, tricô no colo, chá de capim-cidreira na mesinha e fones de ouvido alimentando minha curiosidade com podcasts de crimes reais, enquanto observo discretamente o vai e vem da rua. A Casa Azul, de frente para a nossa, pertencera a um oficial da aeronáutica que morrera sem herdeiros. Durante anos, o terreno ficou entregue ao abandono. Vidros quebrados, tinta descascada, mato engolindo a varanda rangente. Uma ensolarada sexta-feira de setembro mudou tudo. O barulho de rodas de caminhão e vozes de carregadores interrompeu meu romance policial. Um BMW preto recém-emplacado estacionou e do banco do motorista saltou Caio, pouco mais de 20 anos, porte atlético, sorriso fácil, relógio metálico reluzindo ao sol. Caminhou até nosso portão sem cerimônia, apresentou-se como produtor de conteúdo digital e rapidamente conquistou o Henrique, debatendo táticas do Campeonato Brasileiro e palpites sobre ações na bolsa. Nas primeiras semanas, a presença de Caio devolveu juventude ao quarteirão. Ele saía antes do sol com o carro impecável, voltava tarde carregado de sacolas de sushi ou caixas de iluminação profissional. Pagou adiantado a diarista do fim da rua, ofereceu-se para consertar a cerca da Dona Marta, chamou o encanador para resolver um vazamento coletivo e doou à escola da esquina um projetor que não usava mais. Sempre que eu regava as azaleias, parava para conversar, explicando como marcas famosas pagavam quantias absurdas por vídeos engraçados de 30 segundos. Confesso que me divertia ouvindo aquelas histórias de um mundo que já não era o meu. Então apareceu Lorena.
Ela estacionou um conversível branco diante da Casa Azul num domingo de céu limpo, saltando do carro com óculos escuros enormes, vestido de linho e salto-agulha que disputava espaço com o paralelepípedo. Tirou a chave da bolsa e entrou sem tocar a campainha. Ao anoitecer, voltou com Caio. Riram escandalosamente na calçada, beijos longos, música alta vazando pelas janelas. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Às vezes, chegava cedo e ficava horas sozinha. Outras, aparecia de madrugada e saía antes do nascer do sol, sempre deixando o mesmo perfume doce atravessar a rua. Querendo ou não, todos chamávamos aquele romance de novela particular do bairro. Em calmaria ruiu numa terça-feira chuvosa. Preparava o jantar quando um grito estridente atravessou a janela. Corri para a sala e pela fresta da cortina vi Lorena com maquiagem borrada e braço erguido em ameaça, enquanto Caio tentava segurá-la pelos pulsos. Ela entrou no carro e arrancou, pneus patinando no asfalto molhado. Aquela noite não dormi. Às 3 da madrugada levantei para beber água e lá estava o conversível, faróis apagados, vidros embaçados. O relógio marcou 40 minutos antes que ela ligasse o motor e sumisse ladeira acima. Meu estômago revirava em pressentimento, mas Henrique limitou-se a dizer que era drama de gente jovem. Nas semanas seguintes, Lorena virou presença fantasma. Vizinhos contaram que a viram rondando a pé, checando portões, perguntando sobre câmeras de segurança. As luzes da Casa Azul permaneciam acesas por dias enquanto Caio viajava. Eu, que sempre me achei só curiosa, senti medo verdadeiro. E quando o medo se materializa, não há erro. Ele chega com sirenes. Era madrugada abafada de janeiro, quando luzes vermelhas e azuis pintaram as paredes do meu quarto. Abri a porta a tempo de ver policiais imobilizando Lorena, descalça, vestido rasgado, e paramédicos retirando Caio numa maca, pálido, sangrando no peito. O grito coletivo dos vizinhos ecoou pelo quarteirão. Caio passou uma semana internado. Levei-lhe um livro para distrair a mente e ele chorou de gratidão. Quando recebeu alta, apareceu em nossa varanda, braço engessado, curativos visíveis sob a gola da camisa. Com voz fraca, contou que Lorena encontrara a chave reserva enterrada num vaso do jardim, instalara microcâmeras no quarto e usava um aplicativo para rastrear cada passo. Começara pedindo jantares caros, depois viagens, joias, dinheiro para abrir um salão. Tudo registrado em mensagens que a polícia recolhera. Ao perceber que ele queria terminar, Lorena assistiu às conversas pelas câmeras, invadiu a casa de madrugada com uma faca de cozinha e o golpeou no peito. Caio sobreviveu por milagre. A investigação reuniu provas fartas, chaves copiadas, vídeos, prints, recibos. Mesmo assim, Caio não conseguia dormir. Tremia a cada moto que passava, convicto de que amigos dela poderiam aparecer. Colocou a casa à venda, móveis ainda na embalagem, e aceitou oferta abaixo do mercado. Disse que trocaria o BMW por um carro discreto e se mudaria para Florianópolis, onde o primo lhe cedera um quarto perto da praia. Despediu-se de nós com um abraço longo, repetindo que a vida lhe dera segunda chance e que jamais ostentaria novamente o que tinha. Sem Caio, a Casa Azul voltou a ser casca vazia. Porta emperrada, varanda rangente, mosquitos dominando o jardim. À noite, quando faróis varrem a rua, sinto o coração disparar, imaginando se Lorena um dia ganhará liberdade. Continuo na varanda, mas agora com 2 cadeados no portão e um spray de pimenta no bolso do avental. Aprendi que entre curiosidade e perigo existe apenas o tempo de atravessar a rua. Agora vamos para a terceira história de terror. Mas antes de irmos para a terceira história de terror, se você curte relatos que escancaram o lado sombrio das paixões obsessivas e os perigos escondidos em vizinhanças aparentemente tranquilas, deixe seu like, compartilhe esta história e inscreva-se no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural.
Ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de investigadores e investigadoras do oculto. E se você tem um caso assustador para contar, escreva nos comentários. Quem sabe ele vira o próximo vídeo. Vamos começar. A festa fantasma da mansão ao lado. Quando me mudei para a pequena Serra Nova, entre vales verde esmeralda e o cheiro permanente de pão de queijo que saía das padarias, eu buscava apenas um recomeço. Deixei Belo Horizonte depois de um namoro sufocante que virou minha vida do avesso. Apesar de ter alcançado estabilidade financeira cedo, graças a freelas de tecnologia, aprendi da pior maneira que escolher pessoas erradas cobra um preço alto. O novo bairro parecia perfeito. Ruas calmas, carros antigos reluzindo ao sol, vizinhos que se cumprimentavam pelo nome. As casas ficavam bem espaçadas, mas havia uma exceção curiosa. A mansão enorme à minha direita, grande o suficiente para abrigar uma família de 10. Como bom mineiro, decidi me apresentar. Passei um sábado inteiro batendo palmas nos portões e conhecendo famílias simpáticas, quase todas com crianças correndo nos quintais, até que meu estoque de conversa acabou. Mesmo assim, respirei fundo, atravessei a rua e toquei a campainha da mansão. Esperava a voz grave de um senhor grisalho, porém, quem abriu a porta foi um rapaz de 20 e poucos anos, topete impecável e camiseta de grife. Ele sorriu como se fôssemos velhos amigos e comentou: "Que bom ver alguém da minha faixa etária por aqui." Rimos, trocamos amenidades sobre ser solteiro num bairro de famílias e ele se apresentou como Danilo. Num tom casual, Danilo disse que eu podia passar para tomar uma cerveja qualquer dia. Como estava sem compromisso, brinquei: "Que tal agora?" Ele olhou por cima do ombro, hesitou e explicou que precisava terminar uns relatórios. Perguntei o que fazia. O sorriso dele murchou um pouco antes de responder, apenas consultoria financeira. Achei curioso alguém tão novo morar sozinho em uma casa daquele tamanho, mas não insisti. Trocamos números. Ele se despediu de modo educado e voltou para dentro. Isso foi há 6 meses. Tentei marcar algo por mensagem, mas Danilo vivia afogado em planilhas. Desisti. Notei que não chegavam visitas, não havia entregas de pizza e o sedã preto dele permanecia imóvel na garagem. Trabalho em home office e a janela do meu escritório, no 3º andar, dá para o quintal vizinho. Acabei reparando nesses detalhes. Confesso, Danilo parecia um fantasma. Numa noite abafada de novembro, acordei perto das 2 da manhã com música ensurdecedora. Durmo de janelas abertas para aproveitar o vento fresco que desce da serra, então imaginei que fosse algum bar no centro. Levantei confuso, olhei para a rua e vi 7 ou 8 carros alinhados diante da mansão. Danilo parecia dar uma festa monumental no meio da semana. Vesti um casaco sobre o pijama, atravessei o gramado úmido de sereno e toquei a campainha. Bati 2 vezes. Silêncio. Tentei a maçaneta, certo de que estaria trancada, mas a porta se abriu sem resistência. Entrei e estranhei de cara. Uma pilha de sapatos na entrada, ao menos 10 pares, mas nenhuma pessoa à vista. Sala, cozinha, corredores, tudo vazio. Apenas a trilha vibrante de risadas, copos brindando e vozes animadas. Foi então que percebi. Não era música de verdade, era uma gravação em loop, daquelas usadas por restaurantes para criar ambiente. Isso não explicava sapatos nem carros, e resolvi investigar. Segui um ruído metálico que vinha do porão. Desci devagar. O cheiro de mofo misturava-se a algo químico, provavelmente água sanitária. Lá embaixo reinava penumbra, exceto por uma lâmpada amarelada atrás de uma porta de serviço. Aproximei-me e ouvi um rangido mecânico pesado, como se uma prensa funcionasse sem parar. Espiei por uma fresta e vi 3 homens mais velhos, de óculos de proteção, luvas grossas e botas, rodeando algo que não conseguia enxergar. O ar ali embaixo ardia nos olhos. Um arrepio percorreu minha espinha. Girei nos calcanhares para subir, mas a luz acima se apagou. Alguém fechara a porta do térreo. Não esperei confirmar.
Subi correndo, atravessei a sala e pulei a cerca direto para o meu quintal. Tranquei todas as portas, apaguei as luzes e me agachei atrás da cortina. Minutos depois, a porta da mansão se abriu e 8 homens, mais velhos que os primeiros, saíram examinando entrada, gramado e rua, como se procurassem alguém. Danilo não estava entre eles. Discutiram baixinho, um empurrou o outro, mas acabaram voltando para dentro e a gravação foi desligada. Cogitei chamar a polícia militar, mas que crime eu relataria? O barulho cessara e o bairro dormia pesado. Se denunciasse, Danilo saberia que eu invadi a casa dele. Mastiguei a dúvida durante horas antes de pegar no sono. Na manhã seguinte, não havia carros na frente, nem mesmo o sedã de Danilo. Nas semanas que se seguiram, a mansão pareceu abandonada. Grama alta, caixas de encomenda empilhadas na varanda, cortinas fechadas. Danilo sumiu do mapa. Perguntei aos vizinhos se ouviram a festa. Todos negaram. Comecei a duvidar da própria sanidade. Meses se passaram. A casa continua vazia. Ninguém recolhe os pacotes apodrecendo sob o sol. Pergunto-me o que presenciei naquela madrugada. Uma encenação para mascarar algo ilegal, tráfico de peças, lavagem de dinheiro, algum ritual sombrio? Por que deixar a porta destrancada? Quem eram aqueles homens? Não tenho respostas. E a indiferença dos outros moradores só aumenta minha sensação de ter sonhado acordado. Se Danilo algum dia voltar, não sei se terei coragem. Mas talvez bata a porta outra vez, desta vez exigindo a verdade sobre a festa fantasma da mansão ao lado. Curtiu esta história de arrepiar sobre casas assombradas e enigmas que desafiam a lógica? Então inscreva-se agora no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural, ative o sininho para não perder nossas próximas investigações de terror real e deixe a sua teoria nos comentários. Que segredo se escondia na mansão de Danilo? Compartilhe este vídeo com quem adora mistérios sombrios e continue a maratona clicando no conteúdo recomendado na tela final. Te vejo do outro lado.